Êxodo 32, verso 1. Quem achou, diga eu achei. Se você perceber alguém começar a tremer assim, porque nós vamos ler um bocado da Bíblia, tem gente que tem alergia, né? Então se alguém começar a tremer, não aguenta, tá? Não fecha a Bíblia ou o aplicativo, fica aí comigo e vamos ler. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Nós vamos ler tudo, mas eu quero pregar hoje sobre de que lado você está. De que lado você está. E eu quero fazer hoje uma coisa que é um pouco perigosa. Eu quero fazer uma alegoria. O que é uma alegoria? Eu quero pegar uma história, vou te contar por que ela aconteceu, mas aí eu vou fazer uma representação dela para você entender uma coisa lá na frente, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero te falar, isso aqui aconteceu 4 meses e 10 dias depois que o povo saiu do Egito. Você sabe, o povo ficou no Egito escravo 430 anos, Deus levantou um homem chamado Moisés, esse homem foi lá, operou 10 grandes pragas, o faraó ficou impressionado, libertou o povo saiu, Deus abriu o mar, o povo passou, quando deu 4 meses e 10 dias, ou seja, 130 dias depois da saída do Egito, Moisés já estava no monte há 40 dias, conversando com Deus e anotando as leis de Deus, inclusive os 10 mandamentos. O povo cansou, e o que o povo falou? Arão era irmão de Moisés. Arão, vem cá, vamos fazer um negócio? Faz um Deus aí para a gente seguir, cara, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com esse cara. Se eu fosse dar um outro nome para essa pregação, seria traição na lua de mel. Traição na lua de mel. Eu não sei se você sabe, mas a maior comparação que existe na Bíblia é entre Moisés e Jesus. Do jeito que Moisés foi lá libertar o povo, e o povo saiu do Egito, que a gente considera o Egito o pecado, o mundo, né? E depois o povo passou pelo deserto. O que é o deserto? É a vida do cristão nessa terra, para um dia entrar numa terra prometida. Qual que é a terra prometida? A vida eterna, o céu que nos aguarda. Do mesmo jeito que Deus fez com o povo de Israel, através de Moisés, Jesus veio, morreu, para nos libertar, mas dessa vez não é para libertar um país ou um povo, é para libertar todos nós da escravidão do diabo, nos libertar e nos levar para um lar celestial com Ele. Glória a Deus por isso. Essa é a maior comparação que existe na Bíblia. E esse relacionamento de Deus com o povo, Deus é que fez. Deus é que chamou o povo para perto. O nosso Deus, gente, é um Deus relacional. Ele só quer uma coisa: ter um relacionamento comigo, com você. Só isso que Ele quer. Para Deus conta mais o relacionamento do que qualquer outra coisa. Para a gente conta os pedidos, né? Senhor, eu estou precisando disso. Deus fala, tudo bem, mas eu quero você. Eu quero tempo com você. Eu quero trocar ideia com você. E Deus então manda Moisés para viver toda essa história, para hoje mandar o novo Moisés, que é Jesus. Então o que eu quero fazer aqui? Já te mostrei aqui a história, como é que foi. O povo, simplesmente do nada, na lua de mel com Deus, porque não, se eu há 130 dias atrás vi o mar abrir, vi 10 pragas, 130 dias depois eu começo a adorar outro Deus, eu estou traindo o meu Deus, sim ou não? Não é possível que alguém tenha um esquecimento tão absurdo. Estou casado há 130 dias, vou lá trair minha mulher. Como? Ainda é lua de mel. Era para o povo estar em lua de mel com Deus. O que eles falaram? Ah, chega, vamos fazer um outro Deus aí e vamos embora, Arão, porque esse Moisés aí, não sei o que aconteceu. Então o que eu quero, nós vamos ler a Bíblia aqui, eu quero te mostrar o seguinte: Moisés aqui representa Jesus. Representa quem?
Jesus. Arão representa o cão, o capeta. Fala comigo, capeta. Ok? Fala comigo assim, o bezerro de ouro. Nossos ídolos. São os nossos ídolos. E o povo de Israel representa a igreja. Quem que o povo de Israel representa? A igreja. Nossa, Lucinha, achei que você ia falar o mundo. É a igreja? Ué. Tinha egípcio no meio do povo? Não. Tinha babilônico? Não. Deus salvou uma etnia, uma raça. Quem era? Os hebreus. Acabou. De todas as nações da terra, Deus escolheu se revelar a um povo. É porque Ele queria ser só daquele povo? Não. Ele queria que aquele povo conhecesse para contar para as outras nações quem Ele era. Quem entendeu o plano de Deus? Então agora eu quero que você preste atenção e leia o texto comigo de novo, porque você vai entender agora algumas coisas muito perigosas que podem estar acontecendo com a gente hoje. Vamos lá de novo, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Imagine então que você entrega a sua vida para Jesus. Ele faz algo lindo na sua vida, na sua história, mas passa um tempo. Aí você fala: eu não estou sentindo Deus. Ai, eu não estou sentindo Jesus. Ai, o louvor não está me arrepiando mais. Ai, sabe, está faltando, sabe. Começa com esse negócio de sentir. Eu tenho que sentir. E de repente começa a entrar no seu coração assim: que saudade daquela velha vida. Que saudade dos deuses do Egito. Que saudade da história que eu... Outro dia eu encontrei uma pessoa que Jesus fez uma grande obra na vida dela. Mas esse cara estava já desse jeito aqui. Sabe o que ele falou para mim? Cara, hoje eu estou aí com Jesus, mas vou falar com você, já peguei muita mulher, tá? Já peguei muita mulher, comigo não perdoava não, e tal. Aí eu fui ouvindo ele e falei assim, na minha cabeça: Espírito Santo, eu estou enganado ou esse cara está com orgulho dos pecados dele? Porque uma coisa é você falar assim: eu era um vagabundo safado. Ok, mas você falar com o peito cheio? Quem sabe na nossa caminhada com Jesus, de vez em quando, Ele não dá uma desaparecida, para ver se a gente vai continuar fiel a Ele ou não. Quem entende o que eu estou falando? Deus estava com o povo, sim ou não? Tanto estava, que estava ditando Sabe quantas leis tem no Velho Testamento? 613. Deus estava dizendo tudo para Moisés, e Moisés anotando, para chegar lá e falar: gente, é assim que nós vamos seguir o Senhor, é desse jeito aqui. Deus parecia distante, mas Ele não estava. Você pode estar aqui nessa noite sentindo um Jesus distante, um Deus distante. Deixa eu te falar, Ele nunca esteve mais perto de você do que hoje, nunca. Mas eu não estou sentindo. Não tem que sentir. Lucinho, como você sabe? Eu sei porque eu já fui bobo. Já fui desses que falava: ai Senhor, cadê o Senhor? Não tem um verso na Bíblia que diz: sinta a minha presença. Não, é tudo pela fé. Pela fé. Ele disse que estaria conosco, então Ele está conosco, acabou. Olha o verso 2, que absurdo. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, traga-os a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Olha para cá. O povo trabalhou de graça 430 anos no Egito. Na hora de sair, sabe o que Deus fez? Colocou um medo dentro dos egípcios, que os egípcios foram entregando tudo que tinha de ouro para os judeus, para os hebreus. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Deus estava fazendo os egípcios pagarem o povo de Deus pelos anos de trabalho que eles trabalharam. E o povo saiu rico. Amém? Você crê nisso? Tem um verso em Provérbios que diz que Deus tira a riqueza do ímpio
para dar para quem é fiel a Ele. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas aí chega uma hora que aquilo que foi uma bênção dada por Deus se transforma na forma que o ídolo vai aparecer. Sabe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na caminhada com Jesus? Não deixa a bênção dele virar aquilo que vai te destruir. Eu já vi gente que solteira estava na igreja, firme, líder de departamento, ia segunda, ia quarta, ia sexta, garrado, começou a namorar, a gente não podemos mais ficar com intercessão, aí ficou noivo, agora a gente só podemos trabalhar, e casa, e vira aquela pessoa que chega tarde no culto, sai cedo, chega tarde, sai cedo. Um dia eu falei com uma pessoa, eu falei, vem cá, está feliz, está casada, está tudo bem? Nossa, maravilha, pastor, glória a Deus. Por que você não, você batia o escanteio, você cabeceava, você era o torcedor, você era o juiz, você sumiu. Pois é, pastor, agora tudo é um mozão. Falei, será que não foi o Satanás que te deu ele não? Porque que eu entendo, tudo que Deus me dá, é para me ajudar e me melhorar, para eu servir Jesus melhor ainda. Tem gente que recebe dinheiro. Eu contei aqui já a história do sítio. A gente encontrou uma irmã na fila lá do pão. Minha irmã, você está sumindo do culto? O que aconteceu? Não, pastor, eu fiz uma campanha lá na igreja, eu queria comprar um sítio, eu comprei. Glória a Deus, que bom. Mas por que você sumiu? Não, que agora todo domingo eu estou no sítio. Olha, isso aí é um terreno do inferno que foi dividido lá para o irmão, condomínio Beuzebu, o nome desse condomínio aí. Minha pergunta para vocês, amores, será que para a gente se manter fiel a Jesus, nós vamos ter que ficar sem as bênçãos? Porque sem bênção a gente canta, quão grande és tu, quão grande é, toma uma lambada, Jesus, eu te amo, Senhor, a vida vai melhorando um pouquinho. Para que o pastor está gastando dinheiro com esse LED de fora a fora? Tanta gente passando fome em Belo Horizonte, para que preto? Para que isso? Para que aquilo? O povo ficou, eles entregaram a bênção de Deus na mão do Satanás, porque aqui Arão é o diabo. Olha aí o verso 4, ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Gente, Deus é, fala assim, Deus é bom. Quem aqui em sã consciência consegue admitir que se você fosse Jesus, você matava o povo nessa hora? Eu descia lá só com um chinelo assim na mão, fazia assim, pá! Vamos restartar tudo, começa tudo. Gente, eles pegaram o ouro, que era uma bênção, o Satanás do inferno transformou num ídolo. Olha para mim, não é o diabo que leva a gente para o inferno, são os nossos ídolos que levam a gente para o inferno. O diabo só pega a fraqueza que já existe em você. Muitos de nós temos uma fraqueza na língua, uma fraqueza no olhar, uma fraqueza nas finanças, uma fraqueza sexual, uma fraqueza em vício. Judas tinha uma fraqueza financeira. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus assim, tendo Satanás induzido Judas a trair Jesus. Então o diabo não forçou, ele só chegou e falou assim, irmão, dá para fazer um troco em cima do moreno aí, hein? Passa ele aí no cerol aí, dá para jogar uns bets, você ganha, hein? Você ganha, hein? Vai ganhar a mesma coisa que você ganhou, nada. Nada. Então o diabo não é o cara, gente, quem leva a gente para o inferno não é o cara do inferno, é o cara do espelho. O seu maior traidor, o seu maior sabotador, somos eu e você mesmo. Eu e você. A gente que deixa, sabe o que Calvino falava? O coração do homem é uma fábrica de ídolo. O que é um ídolo, Lucinho? Tudo que a gente dá uma importância exagerada. O que você dá importância exagerada? Ai, minha beleza física, vai cair tudo, receba.
Vai cair tudo, tudo, tudo. Na verdade, principalmente os homens não riem não, que já está caído. Viu? Mulheres, não tem muito o que fazer não. Pode treinar, é bacana, mas não tem jeito. A lei da gravidade é imbatível. O que você dá uma importância exagerada? A validação dos outros. As pessoas têm que me aplaudir e falar: uau, você é demais. Ai, tem que curtir minha postagem. Ai, pouca gente curtiu. Que se lasque! Nós somos essa fábrica de ídolos. A gente começa a colocar coisas que começam a competir com Deus, e de repente uma voz dentro da gente diz assim: eis aí, ó Israel, o Deus que tirou vocês do Egito. Ai, olha isso, gente, que loucura! Agora olha o verso 5. Vendo isso, Arão edificou-lhe um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Quem é o Arão aqui? O cão. O que Arão falou? Vamos colocar o bezerro nesse altar, vocês vão adorar esse bezerro, mas é também para o Senhor. Sabe o que o diabo gosta de dizer para mim e para você? Você consegue viver uma vida dupla. Você pode adorar o bezerro e adorar ele também. Nós não estamos virando as costas completamente para o Senhor, não. É só de bandinha assim, ó. A gente estamos só de bandinha. Quando é conveniente, você vai para lá. Quando não é, você vem para cá. Como que Arão falou: vamos fazer uma festa para o Senhor, se o negócio era um bezerro? É porque o diabo, ele sempre mascara as mentiras dele com meias verdades, para não ficar tão na cara que é o cão. Então ele fala: não, Deus entende, é assim mesmo, todo mundo é fraco, todo mundo tem uma falha, vai, o Senhor no final das contas. Gente, esses dias eu vi um homem de Deus que eu admirava tanto, até hoje eu sigo ele, que eu não estou acreditando que isso aconteceu, mas do nada esse cara deu uma entrevista e falou assim: eu não acredito que Deus no final das contas vai deixar ninguém ir para o inferno. Então tá. Por que o cara fala isso, gente? Porque a pessoa não consegue conciliar o amor e a justiça de Deus. Você tem um Deus que é todo amor, mas você tem um Deus que é todo justo. E se nós começarmos a falar que o amor de Deus vai salvar todo mundo, independente da nossa conduta, então não xingue nada que está acontecendo na justiça brasileira atual. Eu acredito num Deus que vai pôr os pingos nos is. Eu acredito num Deus que durante um tempo a injustiça pode até reinar, mas vai chegar uma hora que a mãozona dele vai vir e fazer assim: chega! A partir de agora eu vou julgar quem merece julgamento, e eu vou ajudar aqueles que foram prejudicados. Todo dia eu lembro do juízo final, porque se não houver um Deus que vai ajudar aqueles que foram passados para trás, enganados, o que nós estamos servindo esse Deus? Que mistura é essa? Não tente viver uma vida dupla, gente. É terrível. Eu já tentei. É terrível. Não, diga não. Não. Um jovem um dia me procurou: Lucinho, tem um amigo meu aqui da igreja, o cara envolveu com a menina aí, tá prostituindo com ela toda hora. Vai lá, ajudo o cara. Cheguei lá, conversei com ele e tal. Aí o menino voltou para a igreja. Falou com a menina: ó, vamos parar, vamos fazer um negócio certo, a gente tem que casar. Aí o menino fez tudo certo. De repente esse menino que voltou para a igreja falou comigo: sabe o fulano que me ajudou? Ele agora está vivendo a vida mais louca lá, com mulherada, com pinga. Quando eu fui ajudar o menino, eu liguei para ele. Sabe o que esse cara teve coragem de me falar? Eu não estou errado não. Eu posso continuar bebendo e pegando mulher e fazendo o que eu quiser. Sabe qual é a prova que Jesus está comigo? Eu estou só prosperando financeiramente. Falei: uau. Aí escreve embaixo assim: by Judas Iscariotes. Essa frase é de Judas, seu idiota. Você vai cair na mesma dele. Até quando nós vamos medir Deus na vida de alguém por ausência de bênção ou por presença de bênção, gente? Até quando? Até quando nós vamos olhar para uma pessoa e falar assim: ela é pobre, Deus não foi muito com a cara dela. Ou ela é rica, nossa, Jesus gosta muito dela. Até quando? Até quando? Eu falei com a minha mulher outro dia: o céu vai ser muita surpresa, porque nós vamos chegar lá e vai ter umas pessoas de destaque.
Viu? Você que acha que o céu é comunismo, um monte de casinha tudo igual. Tem isso não. Tá? E no inferno também não. Ok? É justo eu chegar no céu e ter a mesma recompensa do apóstolo Paulo? É justo? Não. É justo também uma pessoa ir para o inferno receber a mesma condenação de um Hitler? Não. Ah, mas tem um Deus que sabe. Dá certinho. Viu? Olha aí o verso de número 6. Na manhã seguinte ofereceram um holocausto, sacrifício e comunhão. Agora esse final do verso aqui que eu vou ler é um dos trechos mais fortes do Velho Testamento e citado no Novo Testamento toda hora. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Sabe qual é a tradução correta aí? O povo levantou-se para se entregar à prostituição. O povo começou a festa da nuvem. Conhece a festa da nuvem? Todo mundo nu, escrito, vem. O povo comeu, o povo bebeu, tomou o goró. Falou, agora nós estamos calibrados. Agora, meu filho, ninguém é de ninguém. Simbora! Quando entra a idolatria, quando um ídolo entra na minha vida e na sua vida, automaticamente outros pecados vêm juntos. Nesse caso foi a prostituição, a farra do inferno. Eu quero te incentivar a você se manter fiel. Olha essa frase aqui do Jonathan Edwards. Jonathan Edwards disse o seguinte, 300 anos atrás, ele disse: a terra é o único inferno que os cristãos conhecerão, e a terra é o único céu que os não cristãos viverão. Se você aguentar firme, e não se entregar à farra, e não se entregar ao pecado, e não se dobrar diante de ninguém que não seja Jesus, você vai perder no primeiro momento? Vai. Direto eu atendo jovem desconsolado. Ai, pastor, eu estou muito indignado, velho. O que foi? Ah, tendo uma festão aí, senhor. Junina, todo mundo, as meninas de sainha. É só chegar e derrubar. Tá fácil. Todo mundo tomando quentão, barraca do beijo, e eu tenho que ficar aqui. Carnaval, uma moça me procurou, pastor, eu não aguento. Eu já vejo, liga a TV, meu pé já começa assim, ó. Com vontade de passar um pincel, virar uma Cleópatra e entrar vestida de capeta no meio daquela festa. Tomar todas, beijar todos, fazer tudo. Não, mas não pode, que senão... Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Seu coração está nisso, vai. Você está vendo a curto prazo, você tem que olhar a médio e longo prazo. Sabe o que você tem que olhar? No final da farra, o vazio e a vontade de morrer são gigantes. E quando você deita à noite para dormir, nada te traz sono, porque você sabe que você contraiu uma dívida com aquele que morreu um dia na cruz por você. Não vá. Então eu estou falando aqui abertamente. Pode fazer um corte aí de rios aí. Faz um corte aí agora aí. O pastor Lucinho falou que o jovem que é seguidor de Jesus curte menos. Curte mesmo. Você é dessa geração aqui? Você está perdido? Um dia o jovem falou para mim: pastor, passou por mim no corredor da igreja. Estou indo embora, viu? Ir embora para onde? Não, tô saindo da igreja. Mas para qual igreja você vai? Vou para igreja nenhuma não. Vou para a igreja batista do mundão. Eu falei com ele assim: então vai sem Deus. E virei as costas e fui saindo. Ele falou assim: você não vai insistir comigo para ficar não? Eu fui nele assim e falei assim: vem cá. Ele é maior do que eu. Pus o dedo no peito dele e falei assim: deixa eu só te fazer um pedido. O tempo todo você está aqui na igreja, eu nunca te vi com uma Bíblia na mão, nunca te vi envolvido em nada, nunca te vi no altar chorando por causa de nada. Se você vai desviar, me faz um favor, peca direito. Peca assim, eu quero abrir o jornal e ver sua cara lá. Assim, fulano está servindo Satanás bem, porque Jesus você não serviu bem. Você podia fazer um favor de servir bem, pelo menos o cão. Porque você está aqui, minha coisa não está. Faz favor para mim.
Ô pastor, deixa eu falar com você. Aí me abraçou aquele gigante e começa a chorar. Falei, eu não estou impressionado com suas lágrimas, não. Não estou impressionado, não podia te chorar, não. Você vai fica direito, cara. Serve Jesus com gosto, com amor. Não fica nessa de, ai, eu estou quase largando, ai, estou quase indo, ai, aí eu volto, ai, eu vi um sermão bacana, agora eu desvio de novo. Poxa! O povo se entregou à farra, gente. Olha agora, a cena muda. Olha o que Jesus está fazendo por nós, enquanto a gente está frio na fé. Olha o verso 7. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo... Gente, para de falar mal da igreja, porque quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você. Eu e você somos a igreja, sim ou não? Eu sou. Se tem problema na igreja, eu sou o problema também. Olha aqui, o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Escute isso aqui. Eu estou falando da igreja, hein? Eu estou falando do povo tirado do Egito. Eu estou falando daqueles que viram os milagres de Deus. Eu estou falando daqueles que passaram pelas águas. Eu estou falando daqueles que servem o Senhor. Você sabia que para cada uma pessoa na igreja evangélica hoje no Brasil tem uma que está desviada? Pela primeira vez, 2 anos atrás, o censo do IBGE trouxe uma classe que nunca existiu: evangélico não praticante. Sempre houve católico não praticante, sempre houve outras religiões não praticantes, mas evangélico não praticante nunca teve. Agora é o que mais tem. Toda pessoa que eu encontro, que eu vou evangelizar dentro de um Uber, onde eu vou, eu falo, velho, Jesus te ama, eu sou pastor, eu queria, obrigado, glória a Deus, eu também sou crente. Esse ano eu perdi a conta quantas vezes eu ouvi isso. Que bacana, glória a Deus, você é crente. De que igreja você é? É a mesma coisa eu falar assim, não, eu sou casado. Que bacana, você é casado? Qual o nome de sua esposa? Ter vergonha da noiva é ter vergonha do próprio noivo. Se você se levantar contra a minha mulher, você vai ver que eu esqueço que eu sou pastor. E eu parto para cima de você porque eu tenho uma obrigação de defender essa mulher. Sim ou não? Sim. Jesus é a mesma coisa. Como você acha que Jesus fica lá no céu quando ele vê pessoas falando mal da igreja? Ele sabe os defeitos que a noiva tem. Ele sabe os problemas que a igreja tem. Mesmo assim, ele ama. Igual esse povo nojento aqui. O povo que fazia raiva. Deus falou, eles se desviaram. Ei, gente, Jesus veio quando o coração da gente esfria. Sabe como é que está tendo muito desviado hoje? Desviado que não falta um culto. Gente que está aqui dentro, mas está com o coração gelado. E está assim, Jesus, mas também, eu não vou envolver com nada. Mas também, o Senhor deixou isso acontecer comigo. Então também, eu não vou, então também. Abre seu coração. Ele não tem medo das suas reclamações. Ele tem medo de você esfriar fingindo que está servindo ele. Aí Deus falou, sai fora que eu vou matar o povo. Chega. Olha o que Moisés fala. Vamos lá no verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, Senhor, por que se acendeste a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que os libertou para matá-los e bani-los nos montes na face da terra? Arrepende do fogo da tua ira, tem piedade e não traga esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será uma herança para sempre. E aconteceu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Olha para mim, igreja.
Você ama Jesus, mas um dia seu coração esfria, e um dia você cai na farra, e um dia você cria um ídolo, que pode ser físico ou um abstrato. Jesus vê isso, e aí Deus olha lá de cima. Mas hoje quem nós temos? Um Moisés. Nós temos hoje, a Bíblia diz em Romanos, que Jesus vive para interceder por nós. O que Jesus faz? Satanás vai lá na frente de Deus e fala assim: olha lá, seu servinho lá, ó, olha lá, sem vergonha, ó, chorou no batismo, olha lá, estava na diaconia, olha lá, orou em línguas, xaramanaias lá, olha lá, Jesus, olha lá, sem vergonha, olha o que ele está fazendo. Do outro lado, Jesus fala assim: Senhor, tudo que esse chifrudo está falando aí é verdade, mas eu morri numa cruz e eu paguei o preço por ele. Eu peço ao Senhor, tenha misericórdia dele. E deixa eu te falar uma coisa: se você ainda não tem filho, você não vai entender. Mas quando um filho chega para você, ou uma filha, e faz um pedido, o que o coração do pai faz? Eu vou fazer o que você está querendo, tá bom? Sabe por que a gente não morreu ainda? Sabe por que nós estamos vivos ainda? Sabe por que, apesar de tanto ídolo que às vezes a gente se dobrou, sabe por que a gente ainda está aqui? Porque tem um que intercede por nós. E tem gente sentada aqui que já era para ter morrido, e não era uma vez, duas não, mas Jesus interviu a seu favor e a meu favor várias vezes, e nós só estamos aqui por causa dele. Ele continua fazendo a obra intercessória em nosso favor. Foi o que Moisés fez. Moisés entrou no meio, aí agora Moisés apelou. Continua lendo aí, verso 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido escritas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: olha o crente sem noção aqui espiritual, há barulho de guerra no acampamento, deve estar acontecendo o Legacy Conference, olha, deve ser um evento de mulheres, está falando alto. É? Então vamos ver o que é, verso 18. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro, olha se isso aqui não é Jesus, pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem água. Moisés virou o Hulk, saiu, pegou aquela estátua, amassou toda, fez virar pó, misturou na água, falou: toma essa pinga aqui agora, miséria, toma! Vocês não gostam de ídolo? Agora bebe ele, bebe! E fez o povo beber. Imagina o povo tudo assim, ó, glup, 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 tudo de abadá, todo mundo com um copo de cerveja na mão, escondendo. Jesus não aceita competir com ídolos. Posso te dar uma sugestão? Na sua vida não tenha segundo, terceiro, quarto lugar. Esvazia todos eles, para mostrar para Deus que não tem nada que chega nem perto da soberania que Ele tem sobre você. Agora continua lendo aí, verso 21. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que te levasse a tão grande pecado? Olha, Jesus falando: ô capeta do inferno, o que você fez? Olha o que Satanás faz. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso ao mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe para mim o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerrinho. Esse bezerro já existia. Esse bezerro já existia. Ele só veio à forma.
Você pode fingir que entregou o coração para Deus e que está tudo resolvido, mas se você não deixar Jesus tratar tudo, uma hora esse ídolo aparece. Olha aí agora o que Moisés fala com ele. Verso 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado. Olha isso aqui, gente. Olha se isso aqui não é bloquinho em Belo Horizonte. Moisés viu que o povo estava o quê? Sem freio. E que Arão o tinha deixado fora de controle. Foi o capeta que pôs o povo fora do controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. A notícia correu nos países ao redor. Ó, o povo de Israel está todo bêbado e todo mundo se pegando. O diabo gosta de humilhar a gente quando a gente larga Jesus. Olha o verso 26, então ficou em pé. Essa é a cena mais forte do texto, olha. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Quem que ficou com Moisés? Todos os levitas se juntaram a ele. Moisés pôs o pé aqui assim, vendo todo mundo entrando, mulher nua correndo para lá e para cá, homem com homem, mulher com mulher, que é a confusão. Moisés só falou assim: quem é de Deus vem para o lado de cá, quem não é fica aí. Gente, eram 12 tribos, só uma se mostrou fiel. Só os levitas, os filhos de Levi, vieram e se colocaram do lado de Moisés. Agora olha qual foi a função que Moisés deu para eles. Declarou-lhes, verso 27, declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, seu amigo, o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. O povo foi entrando nas tendas, encontrava o povo lá tendo relação, matava os próprios amigos, os próprios vizinhos, os próprios parentes. Os levitas fizeram isso. Verso 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim voltou Moisés ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do livro que escrevi. Gente, olha quem é Moisés. Ele vira para Deus e fala: Deus, se o Senhor não vai poupar esse povo, eu quero perecer junto com eles. Risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor vai riscar o deles, risca o meu. Foi o que Jesus fez. Ele viveu a nossa condenação. Aquela cruz era minha e era sua. Aquele sofrimento era meu e era seu. E hoje, gente, nós somos livres. Alguém pagou a dívida impagável. Está acabando o texto, leia aqui, verso 33, respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos seus pecados. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, preste muita atenção. Esse texto não se refere a pessoas perdidas. Esse texto não fala de gente que não quer Deus. Esse povo era o povo de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei: Jesus, mas eu vou falar que Israel é a igreja. É. Esse foi o povo que Deus tirou. Esse foi o povo que Deus libertou. Esse foi o povo que caminhou no deserto. Mas foi esse povo que virou as costas para Deus. Gente, por favor, não caia no engano de achar: ai, eu sou evangélico de berço, eu sirvo Jesus há tantos anos, eu frequento igreja tem tanto tempo, eu sei de cor meia dúzia de versículos, a minha playlist é só música de fogo. Não se engane com isso. Não se engane não. Muitas vezes sabe o que nós estamos fazendo? Adorando um bezerro que a gente tem e adorando o Senhor ao mesmo tempo. Adora lá e adora aqui. E Deus está dizendo: eu não quero isso. Eu mandei meu filho para pagar o preço. E Moisés foi o intercessor, e hoje Jesus é o nosso intercessor. E o que Deus está dizendo? Eu vou continuar a levar o meu povo para a terra que eu prometi para eles. Foi assim que terminou o capítulo. Ele falou: desça, pega esse povo e leva para Canaã, porque eu prometi, eu vou cumprir. Mas por que vai cumprir? Porque tem um intercessor.
porque tem um Salvador, porque nós temos um Mestre, Jesus. A pregação dessa noite é: você vai ser do povo que só vai voltar depois que apanhar e sofrer, ou você vai ser dos levitas, que vai ficar do lado de cá e vai dizer assim: eu não vou me envolver com nada disso. Sabe o que acontece? A partir desse capítulo aqui, a tribo de Levi é separada até hoje. Até hoje, Levi é a única tribo que ela é santa, porque nesse dia eles não pecaram, eles ficaram do lado de Moisés. Por isso que o nome do sermão é: de que lado você está? Do lado do bezerro, do lado da farra, do lado da confusão, ou você está do lado do Senhor? Ah, mas nós estamos num deserto, já tem 130 dias, nada acontece, Moisés sumiu, o pastor não me visita, eu estou sofrendo, eu mando WhatsApp, ninguém me responde, a minha dor é grande, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, eu vou largar Jesus. Não, não, isso é só um teste. Tem vezes que o Senhor sobe assim e fica lá na montanha e fala assim: vamos ver se o meu filho vai continuar comigo. Aí você vai orar, gente, você não sente nada. Eu já fui orar, até vezes que eu orei e falei assim: Deus, o sentimento que eu tenho é que parece que eu perdi a salvação. Está ruim demais. O Senhor está com raiva de mim? Sabe que resposta que eu tinha? Nenhuma. Nenhuma. Mas o Senhor calmamente vai conduzindo a gente para o lugar que Ele quer. Nessa noite, é noite para o Moisés espiritual, Jesus, pegar o bezerro que a gente está construindo, acabar com ele e trazer a gente de volta para continuar a nossa caminhada para a vida eterna. Você crê nisso?